Na aula passada, trabalhamos a questão do conhecimento e do método no Espiritismo. Fizemos um breve estudo do desenvolvimento do pensamento científico do século XIX para o século XX, buscando demonstrar que a epistemologia das ciências sociais não pode ser a mesma das ciências naturais. Em seguida, fizemos um pequeno estudo da metodologia em Kardec, posicionando-o como precursor dos métodos qualitativos e demonstrando que ele, embora bem posicionado no seu tempo e cometendo alguns equívocos metodológicos, ultrapassou os limites do positivismo de sua época na medida em que definiu um critério de verdade a que denominou controle universal do ensino dos espíritos. Critério esse que eu procurei atualizar, sugerindo o conceito de consenso intersubjetivo interexistencial. Na aula de hoje, procurarei explicar este conceito, esclarecendo inclusive os avanços teóricos e epistemológicos que ele nos traz, para em seguida formular para vocês as consequências que ele tem na construção de um pensamento social a partir do paradigma do Espiritismo. Isto é, continuaremos a fazer o debate epistemológico, mas agora buscando avançar um pouco mais para as questões relacionadas ao pensamento social, como é o objetivo desse curso. Primeiro, então, vamos tentar compreender o conceito de consenso. Ele é, como eu disse na aula passada, um conceito filosófico, ligado às chamadas teorias coerentistas da verdade, ou teoria da verdade como coerência. Sim, porque essa não é a única e nem podemos dizer que seja a melhor das teorias da verdade, mas é uma que nos possibilita fortemente pensar as condições sociais do conhecimento e, sobretudo, nos aproximarmos do pensamento de Kardec. Consenso é quando todos concordam com algum conteúdo de fala e o fazem por bons motivos, utilizando a própria razão. A ideia de intersubjetividade está ligada também a essa corrente filosófica, a dos consensualistas. Ela significa, sobretudo, que a verdade não é uma razão solitária de alguém, e sim algo compartilhado, vivenciado mutuamente. Em outras palavras, significa que a verdade é um atributo da linguagem. Somente sobre coisas ditas se pode aplicar o conceito de verdade. Assim, um objeto, como uma cadeira ou a lua, não são verdadeiros nem falsos, mas sim algo que se diga sobre eles. A noção de intersubjetividade também indica que a verdade é algo cultural, compartilhado. Isto é, verdade é o que as pessoas interessadas ou especializadas em algum assunto acham que seja. O risco que a gente corre ao pensar assim é cair no relativismo. Se o consenso for uma ideia suficiente para garantir a verdade, o que é verdade para um grupo pode não ser para outro, e ter em ambas as verdades o mesmo valor epistêmico. Ou seja, dizer que a Terra é redonda ou que ela é plana seriam verdades equivalentes. É claro que não é assim. E aí é que entra a ética da filosofia consensualista. Algo para ser considerado um consenso tem que obedecer a algumas regras. Primeiro, tem que ser fruto do debate livre entre os interessados ou os experts no assunto. Não pode ser imposto. Isso significa que se houver alguém ou algum grupo que acredite em coisas diferentes, devem ser livres para se convencerem e se questionarem mutuamente. Segundo, essas pessoas interessadas devem se relacionar de forma a atender pressupostos básicos, serem claros no que dizem, falarem a verdade, confiarem que os outros estejam também dizendo a verdade e se respeitarem mutuamente. Ou, em termos filosóficos, inteligibilidade, verdade, veracidade e retidão normativa. São estes os princípios da racionalidade comunicativa. O relativismo seria o cada um por si, cada um pensa o que quiser e pronto. O consensualismo não pensa isso. Ele acredita na capacidade humana de buscar a verdade, mesmo sabendo que ela jamais será definitiva ou absoluta, e de alcançar consensos em relação a ela.
Eu poderia até aprofundar essa discussão com vocês, mas aí seria outro curso. Vamos ficar por aqui e, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem um e-mail perguntando e no debate online eu me esforçarei em complementar e responder a vocês. Muito bem. Vejam que a ideia de Kardec de concordância universal do ensino dos espíritos era uma ideia avançadíssima para a época dele, uma vez que no século XIX o pensamento filosófico ainda estava bastante confiante na chamada teoria correspondentista, ou melhor, a teoria da verdade como correspondência. Em outras palavras, era a confiança no positivismo, que defendia que verdade era aquilo que correspondia aos fatos, às coisas, e isso tinha dado bastante certo nas ciências naturais, para as quais o conceito de fato é uma coisa bastante restrita. No século XIX, muito pouca gente duvidava que uma ciência sobre a sociedade também tinha que ter a mesma abordagem. Mas isso, como eu expliquei na aula passada, não deu certo. Pois é, mas como nós vimos, Kardec também viu que não era possível abordar os espíritos da mesma maneira, ou como ele mesmo disse, como se fossem pilhas voltaicas. E por isso propôs uma forma original de abordá-los, antecipando o consensualismo filosófico e não somente isso, acrescentando a ele a relação com os espíritos, com os chamados mortos. Para essas relações, o filósofo espírita Herculano Pires, inspirado no existencialismo e numa crítica direta à formulação de Jean-Paul Sartre, propôs em sua tese de graduação em filosofia, intitulada O Ser e a Serenidade, o interessante conceito de interexistência. Aí é preciso compreender tanto o conceito de existência quanto de interexistência, que é o derivativo filosófico desenvolvido pelo Herculano a partir da ampliação espírita que ele fez sobre o fenômeno da vida. A ideia de existência tem procedência heideggeriana. Heidegger é o grande filósofo que teoriza sobre o ser lançado no mundo, o ser aí, ou em alemão, o Dasein. Com esse conceito, Heidegger produz uma complexa ontologia, cuja base é a ideia do homem como um ser formado por si próprio e seu contexto, em seu tempo e tudo aquilo que o envolve. Dessa ideia, Sartre formula a noção de existência como uma condição que precede a essência. Isto é, para esse autor, a condição de ser é a realidade que o homem vive, e não algo diáfano, abstrato. O homem dentro da vida, nesse sentido, é um projeto, alguém lançado na experiência de se tornar o tempo todo aquilo que ele ainda não é. O homem é um vir a ser em constante transformação, apontado para o futuro. Só que para Sartre, esse projeto é interrompido com a morte. A morte, portanto, como um fim, como um nada, é o grande desafio humano. Ou como disse Heidegger em sua obra principal, O Ser e o Tempo, a morte é a possibilidade mais própria do Dasein. Refutando essa noção de uma existência sem essência, interrompida com a morte, Herculano Pires propõe, a partir do Espiritismo, a ideia de interexistência, ou seja, de um ser cuja existência não é interrompida com a morte, mas que é capaz de migrar entre modos de existir pela reencarnação. Para Herculano, a interexistência é constituída pela multiplicidade do existir, e a partir disso, ele produz uma filosofia recheada das esperanças que faltam a Sartre, isto é, sem as ideias de angústia e de náusea da condição humana. O que eu proponho aqui constitui uma espécie de ampliação do conceito de interexistência em Herculano Pires para a noção de interexistencialidade, que eu chamaria de condição social do ser interexistente. Para isso, a ideia é fazer um pequeno deslocamento na filosofia heideggeriana de uma centralidade no Dasein para uma centralidade no Mitsein, em português possível, do ser aí para o ser com, isto é, sem abandonar a ideia de um ser lançado no mundo, acentuarmos o ser em relação, o ser com o outro. Com isso, nos deslocamos de uma ontologia para uma ética e desta para as possibilidades de uma sociologia. Em outro momento desse curso, nós deveremos retornar a esse tema. Temos assim, portanto, o desenvolvimento atualizado do critério de verdade de Allan Kardec, do controle universal do ensino dos espíritos,
na forma do consenso intersubjetivo e interexistencial. E por que eu digo que é um desenvolvimento? Porque não é um outro nome para a mesma coisa. Trata-se de uma atualização, não somente de palavras, mas de conceitos e, sobretudo, de concepção. Isto é, seguimos a partir de Kardec, mas caminhamos adiante. Isso porque não é segredo para nenhum espírita que tenha estudado razoavelmente a obra de Kardec que a ideia do controle universal do ensino dos espíritos pressupunha uma separação nítida entre o pensamento dos espíritos desencarnados e o dos encarnados, ou entre os espíritos e os homens. Ou seja, ao se referir ao controle universal do ensino dos espíritos, esse espíritos se referia aos desencarnados comunicantes caracterizados como superiores, e somente a eles. Isso está literalmente dito no item 13 do capítulo 1 de A Gênese, quando Allan Kardec declara que, por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque foi providencial o seu aparecimento e não o resultado da iniciativa nem de um desejo premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer, já que hoje estão aptos a compreendê-las. Participa da segunda por não ser esse ensino privilégio de um indivíduo algum, mas administrado a todos do mesmo modo, por não serem os que o transmitem e os que o recebem seres passivos, dispensados do trabalho de observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado, enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão, instruções que ele comenta, estuda, compara, a fim de tirar ele próprio as consequências e aplicações. Em suma, o que caracteriza a revelação espírita é o fato de ser divina a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. 2 corolários nós podemos retirar desse fragmento de Kardec, que consolidam o pensamento dele sobre o controle universal. Primeiro, a ideia de que o conhecimento espírita é uma construção mútua. Os espíritos trazem as ideias e princípios e os homens as elaboram e aplicam, depois, claro, de terem-nas passado pelo filtro da razão. E segundo, a atribuição das ideias trazidas do mundo espiritual como divinas, porque expressão de leis eternas e imutáveis. É preciso que se diga que essa separação é típica das religiões, embora o Espiritismo a formule de maneira diferente. A tipicidade é a distinção entre o divino e o humano, lançado para o mundo espiritual e o mundo material, como um modo de pensar o sagrado e o profano. Dessa divisão é que se retira a ideia de que os textos sagrados enviados por Deus ou por entidades superiores contêm uma verdade pura e por isso não podem ser tocados sob risco de profanação. Em outras palavras, o que vem de Deus é verdadeiro em si e, portanto, não deve ser colocado em discussão. Este é o significado de dogma, aquilo que não pode ser colocado em causa, em discussão, sob pena de ruptura com a identidade religiosa ou de perder o direito de participar da comunidade, ou seja, de sofrer a excomunhão. É este também o fundamento da ideia de pureza doutrinária, muito difundida no movimento espírita tradicional. Como a doutrina é de procedência divina, seu conteúdo é puro e verdadeiro, restando aos homens apenas estudá-la, compreendê-la e cumpri-la. E uma severa vigilância ideológica deve ser exercida sobre o movimento para que ela não seja alterada, desvirtuada ou profanada, porque a doutrina é pura e perfeita e os homens impuros e imperfeitos. De um ponto de vista epistemológico, essa separação entre o pensamento dos espíritos inscrito nos textos básicos e o pensamento dos homens, a quem cabe apenas a elaboração e a aplicação do que foi ditado pelos espíritos, significa uma cisão entre o sistema de pensamento e o pensamento sobre o sistema. E isso
em face do conhecimento contemporâneo, não é mais possível de se sustentar. E por que não? Porque desde que a filosofia da linguagem foi transformada pela segunda obra de Wittgenstein, o Investigações Filosóficas, e deu curso ao desenvolvimento da pragmática nas ciências da linguagem, que todos nós sabemos que os signos não têm significado em si, que os significados são atribuídos no uso que se faz dele. Em outras palavras, você ler alguma coisa e compreender o que lê não é um processo de recebimento de mensagem, sim de produção de significados. Ou seja, eu posso aqui, diante de vocês, como eu estou fazendo agora, transmitir sinais materiais, sons e imagens. Mas eu não posso transmitir o significado desses sinais. Para que haja comunicação, para que haja entendimento, eu preciso contar com a capacidade de cada um de vocês de atribuir sentido ao que eu estou sinalizando. E cada um faz isso conforme o contexto em que esteja inserido. Tem que participar da mesma comunidade de linguagem, isto é, falar a mesma língua, tem que ter uma vivência de aprendizado pessoal mínima ao longo da vida para conseguir interpretar os conceitos que eu falo, e assim por diante. Justamente por isso, cada um irá ter um entendimento relativamente diferente do que este vídeo apresenta. Porque não há transmissão de conteúdos, e sim compartilhamento de sinais simbólicos. De modo que, se escrever ou ensinar é produzir significação, ler, ouvir ou aprender também o é. Não é receber as significações emitidas. Por isso, o modelo emissor-receptor, essa ideia de que a comunicação é a transmissão de uma mensagem de um emissor para um receptor através de um meio, só é verdadeiro para máquinas e não para seres humanos. Um computador pode copiar um arquivo vindo de outro computador se ambos estiverem conectados. Mas os seres humanos, quando conversam, não copiam arquivos entre si. Quando você lê um livro, não há um significado que saia do livro e penetre na sua cabeça. Não, é você quem atribui significação ao que está lendo. É você que faz isso a partir do aprendizado que teve ao longo da vida e dos elementos simbólicos construídos a partir da cultura na qual você está inserido. Essa, pessoal, é a grande tragédia das religiões e filosofias dogmáticas e tradicionais. O sagrado é uma produção de sentido feita a partir do profano. A própria separação entre sagrado e profano é uma obra profana. Deus não está nos textos sagrados, Deus está em quem os escreve e em cada momento em quem o lê. O que significa isso para os estudos que estamos fazendo sobre o conhecimento espírita? Simples. Significa que o espiritismo é e somente pode ser aquilo que nós, encarnados e desencarnados, pensamos que ele seja. É a preocupação compartilhada, feita a partir das nossas realidades e problemas que confere a significação ao espiritismo. Não há, pois, um espiritismo sem os espíritas, ou, sendo mais específico ainda, não há espiritismo sem os espíritos espíritas. Não há, então, ante a filosofia da linguagem e a ciência da linguagem contemporâneas, como sustentar a separação entre doutrina e movimento. A doutrina é tão pura quanto o movimento conseguir ser, porque o que chamamos de doutrina não é outra coisa senão a interpretação que nós fazemos daquilo que lemos nos livros originais. Temos o espiritismo que pensamos. Pensado, o espiritismo é produzido. Se evoluirmos, se modificarmos o que somos e o que pensamos, o espiritismo evolui conosco pelo próprio aprimoramento do nosso pensamento. O grande filósofo autodidata e maçom espírita francês Léon Denis, na introdução de seu livro No Invisível, forjou uma frase que eu considero imortal, embora não no mesmo sentido na qual ele a disse. O espiritismo será o que os homens fizerem dele. Denis a escreveu para protestar contra o que ele chamou de degradação da vontade divina quando tocada pela humanidade. Nós aqui a utilizamos como única possibilidade do conhecimento. Se há uma vontade divina fora das nossas possibilidades de saber, jamais teremos acesso a ela, exceto pelo prisma dessas nossas mesmas possibilidades. É por isso, amigo, que a ideia da pureza doutrinária constitui uma ideologia no sentido marxista do termo,
porque parte de uma falsa concepção da realidade espírita. O interesse de preservar a pureza da doutrina espírita não é outra coisa senão a tentativa de garantir que prevaleça uma certa interpretação do espiritismo sobre outra. Trata-se de uma questão política e não epistêmica. É uma luta por hegemonia, é de poder simbólico que se fala e não de conhecimento. E do ponto de vista do método, podemos afirmar que qualquer pretensão de preservação de uma suposta pureza do espiritismo, por ser uma movimentação de índole dogmática, ela é em si mesma uma distorção do espiritismo. Por quê? Porque o método espírita é evolucionista, não é dogmático. Como eu lhes disse na aula passada, para dogmatizar Kardec nos conteúdos, é preciso negá-lo no método. Mas há uma segunda consequência desse postulado de filosofia da linguagem que incide diretamente na epistemologia do espiritismo. A de que nós somos obrigados a admitir que existe, entre os espíritos desencarnados e os encarnados, um grau importante de incomunicabilidade, naquilo em que a realidade deles for efetivamente diferente da nossa. Qualquer seja a descrição que eles façam do mundo deles, nós só a compreenderemos a partir do nosso mundo. Isso tende a fazer com que a doutrina espírita seja muito mais nossa do que deles. Ou, o que eu acho mais próprio, que a doutrina espírita seja um conhecimento possível, produzido por eles e por nós ao mesmo tempo. Simplesmente porque não há como ser diferente. Allan Kardec entreviu isso ao formular o duplo caráter da revelação espírita. Sem dúvida que uma vez mais ele foi visionário, mas era também um Dasein heideggeriano, um homem inserido no seu tempo, razão pela qual ele compreendeu que os espíritos desencarnados revelariam ideias constituídas por leis imortais e imutáveis, cabendo aos homens apenas a sua filtragem e elaboração, o que garantiria a verdade com V maiúsculo, eterna e imutável. Ou, como ele mesmo diz, naquele mesmo texto do capítulo 1 de A Gênese, o caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação eivada de erros ou sujeita a modificações não pode emanar de Deus. E olha que eu nem estou dizendo que não exista uma verdade divina que seja eterna e imutável. O que eu estou afirmando aqui, com base na ciência do nosso tempo, é que se houver essa verdade, nós não temos acesso a ela, não podemos conhecê-la, porque o nosso contexto não é de sentidos e significados eternos e imutáveis. E por isso, se houver algo assim, não é o Espiritismo, não é a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nós conhecemos e temos acesso a ela. É por isso que eu penso que a melhor maneira, ou a maneira mais espírita de pensar o conhecimento espírita, é pensá-lo mesmo como uma teoria dos espíritos formulada pelos espíritos. Mas não pelos espíritos desencarnados, só eles, e sim por todos os espíritos espíritas, encarnados e desencarnados. A doutrina espírita é um pensamento compartilhado. E se for correta essa forma de pensar, ela nos obriga a uma retificação no critério de verdade de Allan Kardec. Ao invés da ideia de controle do ensino dos espíritos, passamos a contar com a busca por consensos interexistenciais. Isto é preciso investir no intercâmbio com os desencarnados sob critérios científicos, recuperando os efeitos intelectuais da mediunidade e, ao mesmo tempo, o debate intelectual com cotejamento científico. Os espíritos e seus produtos de linguagem devem voltar a ser nossos objetos de pesquisa, como foram em Kardec, mas com a apropriação de metodologias mais contemporâneas, agregadas, como é próprio da ciência, por um debate constante sobre a validade e o alcance dessas metodologias. É preciso, contudo, escapar dessa jaula de ferro constituída pela separação entre o saber do mundo espiritual puro e verdadeiro e um saber humano, submisso e apenas elaborador. É preciso romper com a distinção entre sagrado e profano. Na verdade, não apenas o espiritismo, mas as doutrinas espiritualistas em geral, que são meu objeto de estudo no PPG Ciências da Religião da PUC de Goiás, já efetuam uma ruptura com essa separação.
Cada uma a seu modo, as religiões e filosofias espiritualistas concebem um mundo espiritual como uma realidade em constante integração com o mundo material humano. O Espiritismo mesmo opera com muita nitidez dois movimentos integradores entre essas realidades. De um lado, a da cotidianização dos espíritos, isto é, que os desencarnados são apenas homens sem corpos de carne, que a diferença entre nosso mundo e o deles é apenas a frequência da matéria, fugindo à nossa percepção, e como diz a famosa questão 459 do Livro dos Espíritos, que os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em atos muito mais do que imaginamos, o que nos leva a crer que eles fazem parte do nosso cotidiano, e não de um mundo diáfano, misterioso e separado. E por outro lado, o Espiritismo promove a espiritualização do cotidiano, ou seja, considera a vida no mundo, desprezada pelas religiões tradicionais graças ao apego às coisas materiais, ou até por algumas formas de tabu ou de preconceito, como uma parte significativa da trajetória do espírito, que se engrandece com o aprendizado e a experiência. Para as religiões espiritualistas, que não são religiões de salvação, e sim de iluminação, espírito e matéria, mundo espiritual e mundo material são aspectos da mesma realidade. Sagrado e profano, portanto, são elementos integrados e não separados. O mundo espiritual não é um mundo separado, mas integrado, embora inacessível, fora do que eu tenho denominado como padrões de intercâmbio, que podem ser divididos em dois tipos: padrões de deslocamento, que ocorrem nos episódios da desencarnação e da reencarnação, e padrões de comunicação, que são encontrados nas diferentes modalidades de mediunidade. Em outra aula, nós voltaremos a esse assunto porque ele é muito significativo para a produção de uma teoria social a partir do conhecimento espírita. Efetuando essa ruptura com a separação dogmática entre mundo espiritual e mundo humano, isto é, considerando que ambos os mundos sejam igualmente humanos, embora em contextos diferentes, que estudaremos mais tarde nesse curso, fazendo esta reintegração, a ideia é aplicarmos aos nossos modos de produção de conhecimento. Temos, então, que considerar os autores e pensadores encarnados e desencarnados nos mesmos parâmetros, mesmo que levemos em conta, como é natural, as diferenças de vivências e experiências entre eles. E quais são esses parâmetros? Os parâmetros do debate intelectual com cotejamento científico e da pesquisa científica, recuperando os efeitos intelectuais da mediunidade sob os critérios das metodologias contemporâneas. Em cada área científica disponível, o avanço das teorias e métodos deve ser colocado em diálogo com os propósitos do Espiritismo, a fim de operar, sempre que possível, em dois movimentos. O de atualizar o pensamento espírita, e outro, o de contribuir para o pensamento científico. Aviso desde já que sem esse primeiro movimento não haverá a menor possibilidade de se fazer o segundo. Este curso trabalha com o propósito claro de contribuir para esse primeiro movimento na área de ciências sociais. Como essa área se movimenta em uma epistemologia diversa à das ciências naturais, que foi aquela com a qual Kardec dialogou, nós estamos nessas primeiras aulas reposicionando as condições do conhecimento espírita para em seguida procurarmos avançar na interpretação social desse conhecimento. Desta forma, estabelecendo o princípio de que todo conhecimento espírita foi, é e será produzido pelos espíritos espíritas, encarnados e desencarnados, o Espiritismo passa a funcionar, pois, como uma escola de pensamento. Sendo produzido pelos espíritos espíritas a partir de critérios filosóficos e científicos tão rigorosos quanto pudermos alcançar, e com o propósito neste momento de avançar em direção a um pensamento social e político adequados à mentalidade espírita, torna-se indispensável, neste momento, que o ponto de partida seja uma sociologia do conhecimento espírita. Isto é, o estudo crítico dos modos, das possibilidades e dos limites pelos quais os espíritas produzem e têm feito circular o conhecimento espírita ao longo da história. Em outras palavras, trata-se de começarmos a teorização social com a própria crítica do movimento espírita.
pois é este quem define, possibilita, mantém ou transforma o conhecimento espírita naquilo que ele é em cada momento histórico. E este será o tema de nossa próxima aula. Eu gostaria de lembrar a todos que as informações sobre o curso podem ser encontradas no site celivrepensar.com/curso, e como tem sido o nosso compromisso, os links das aulas gravadas serão enviados a vocês com antecedência, no mais tardar terça ou quarta-feira de cada semana. E isso para que dúvidas, perguntas, complementações ou mesmo objeções que vocês quiserem fazer possam ser feitas por e-mail ou no sábado, dia do nosso encontro online, pelo chat da plataforma. Por e-mail para o endereço contato@livrepensar.com. Eu só relembro a vocês que as perguntas enviadas com antecedência, até por permitirem a mim uma reflexão mais cuidadosa sobre elas, terão prioridade no debate, e as indagações feitas no encontro vão ser atendidas conforme o tempo permitir. Ok? Então, até sábado. Fique com Deus.